Oi, gente. Bom, o vlog vai ser lendo comigo durante alguns dias. Escala 6 por um de leitura, que ia começar na segunda, mas eu resolvi começar hoje, domingo. Escala 6 por um de leitura. Um pomodoro por dia só. E é isso. Mas, tipo, se eu resolver ler mais de um livro, eu acho que eu gravo mais um set. Mas, resumindo, eu vou tentar gravar um pomodoro de leitura por dia, para eu ter, não é bem criar o hábito, mas para eu ter um momento que seja só para leitura. Porque eu tô, eu tô lendo em momentos assim muito aleatórios do dia. O que não tem problema nenhum, mas é porque eu tô me dividindo entre estudar, né, um curso que eu achei por aí, e trabalhar, né? Os momentos em que eu estou lidando com a minha agenda particular, que, aliás, eu vou deixar o link na descrição, né? Porque tem que se divulgar. Ai, ai. Então, né, vou deixar o link aqui para você agendar, caso você, né, queira cuidar da sua saúde, por favor, cuide comigo. E é isso. E me exercitar, né? E é isso. Então, vou tentar, assim, ter pelo menos meia hora que eu me dedique basicamente só à leitura. Vai continuar sendo em momentos aleatórios do dia. No momento são 1 hora da tarde do domingo. Eu tava pensando em ir pra academia, assim, minha academia abre no domingo, mas fecha 2 horas. Só que toda vez que eu penso, eu vou colocar o short. Começa a cair uma chuva. Sem brincadeira. O tempo em Manaus tá muito. Muito assim. Eu não vou dizer bipolar, mas ele tá assim, tu quer sair, então tome chuva na cabeça. Pronto. Resumindo, aí eu tô assim, fora que eu tive ideias, né? Às vezes eu tô do nada, eu vejo o Instagram me dar ideia de fazer alguma coisa. Então, de post também. Então, assim, resumindo, é isso. E até anotar pra eu não esquecer. E é isso, assim. Tem umas ideias que eu quero tirar da cabeça, que eu já comecei a fazer o rascunho, mas eu fico esperando o aval de outras pessoas, né? Que, por exemplo, eu tava esperando o aval da minha amiga me dizer alguma coisa sobre um post que correlaciona indicações de leitura com tarô. E ela ainda não me respondeu, aí eu acho que eu vou postar mesmo assim. Mas resumindo, é isso. E vamos lá, né? Ai, ai. Quando eu começar a gravar o Pomodoro, eu aviso vocês. Eu tô pensando em colocar as partes com Pomodoro, colocar uma musiquinha, né? Bem lo-fi, essas coisas, mas eu não sei como é que faz. Mas é isso, né? Vou descobrir depois na edição. Se eu não conseguir, vai ser vlog narrado mesmo. E é isso. Oi, gente. Bom, eu vou começar a ler agora, são 3h40, não parece porque tá tudo escuro e. Nossa, tô vermelho. Bom, eu vou ler o conto Pobre Lisa, mais uma das indicações da Bobronikova, que foi o que ela motivou na indicação dela de enfermaria número 6, motivou o vídeo que eu fiz, onde eu falei sobre livros para você ler, para você ser um bom profissional de saúde, mas eu coloquei um bom médico no título do vídeo, né? E o que que acontece? O conto Pobre Lisa é de quem, meu Deus? Que eu tava vendo aqui, do Karamzin, Nikolai Karamzin. E eu fiquei com vontade de ler pelo título mesmo, Pobre Lisa. Porque pobre e lisa aqui no Amazonas, quando a gente fala, eu tô lisa, significa que eu tô sem dinheiro. Só que é lisa com Z. Mas no som sai toda a mesma coisa. E é muito engraçado, porque pobre e lisa, né? É basicamente uma redundância, né? Pra nós aqui amazonenses, quando a gente fala um negócio desse. Então é basicamente isso. Eu não sei quantas páginas tem assim, porque eu baixei aqui no computador o EPUB. E tá em posições e não em páginas, então eu não sei quanto tempo vai levar. Mas eu vou colocar aqui o Pomodoro. Eu vou tentar ler em meia hora, né? E resumindo, é isso. Começa na 91 e termina na 225. Só que isso é em posições, né? Então, realmente, não sei. Aí é isso. Eu vou colocar aqui o cronômetro e eu já
Volto aqui com vocês. Por que que eu resolvi fazer agora? Porque eu deveria ter feito mais cedo, mas é porque eu queria ir no shopping bater perna. Aí eu vou colocar meia hora, depois eu vou tomar banho, vou lavar meu cabelo e vou pro shopping. Sendo que tem trocentas outras mil coisas que eu deveria estar fazendo, que eu fiz uma lista de coisas pra eu, né? Ai, nossa, eu não sabia que ficava nesse tom de verde. Que eu tenho esse... Nada a ver, né? Mas, resumindo, eu tenho esse marcador aqui da CIS, o Lumine X, e ele tem a parte que apaga, né? Aí eu passei aqui, eu não gostei de como ficou, porque eu passei tudo torto. Aí eu passei o apagador em cima. Aí depois eu peguei esse pincel preto aqui da Léo e Léo e passei em cima, aí ficou num tom de verde. Eu percebi isso agora, porque eu acendi a luz aqui, a luminária, e essa parte aqui que vocês estão vendo é a cor da minha luminária. E como eu não tô afim de ajeitar, vai ficar assim. Resumindo, é isso. Vou começar a ler. E eu tinha começado isso mais cedo, só que eu comecei a enrolar. E depois, né, ajeitar a coisa dos conteúdos pra semana que vem, né? No caso, amanhã, a partir de amanhã. E é isso. Vamos lá. Oi, gente, acabei o conto Pobre Elisa. E é triste. Mas é isso. E eu terminei faltando 3 minutos pro Pomodoro de 25, né? Concluí, então é basicamente isso. E não sei se eu vou ler ainda outra coisa hoje, mas é isso. Se eu voltar, tem que, né? Vou ler ou a Odisseia ou o Em Busca do Tempo Perdido. E é isso. Esse foi o Pomodoro de hoje. E eu usei um vídeo aqui que era tipo LSAT Harvard Motivation Study with Elle Woods, né? Que é estudar com a Elle de Legalmente Loira. E ele já tem um pomodorozinho que ele colocou aqui, o que eu achei maravilhoso, porque facilitou pra mim, colocou logo duas coisas ao mesmo tempo. E é isso. Vou almoçar, que eu percebi que eu ainda não almocei. E são 4h12. E lavar meu cabelo, que botei na cabeça de que eu vou sair pra bater perna no shopping. Não vou gastar um centavo, mas é isso. Oi, gente. Bom, eu fui pra academia e eu li enquanto eu tava fazendo cardio. Desculpa, gente, que eu tô um pouco com enjoo. Até tomei o remédio. Começou a me bater um enjoo lá no treino. E. ah, e é isso. Mas eu li, fiz um pomodoro de meia hora. Basicamente, eu fiquei 45 minutos na esteira, ou na bicicleta. E eu fiquei mais que 30 minutos lendo, na verdade. Eu li 2 cantos da Odisseia. Agora eu vou pro canto 15, eu acho. 15. 15 ou 16, não lembro. Mas, resumindo, é isso. E vejo vocês nos... Eu gravei pouco porque eu fico numa bicicleta, eu gosto de ficar na primeira. Assim, eu tenho... Como é que é? Seletividade aparelhar. Eu gosto de... Né, tipo assim, eu só vou numa esteira em específico. Se ela estiver lotada, eu vou ter que procurar a minha bicicleta de preferência. Se ela estiver lotada, eu vou embora. Eu não gosto de fazer elíptico, porque me cansa muito rápido. Eu não consigo ficar 5 minutos no elíptico. Eu devia ficar mais tempo, né? Eu devia testar o elíptico pra eu ganhar resistência, mas não. E resumindo,
Que mais? Eu tenho preferência, eu tenho uma esteira de preferência e uma bicicleta de preferência, então se as 2 estiverem lotadas, acabou pra mim, acabou meu treino. É igual quando eu tô terminando o treino e eu tô vendo que o último aparelho que falta tá ocupado, e tipo assim, quando eu vejo 2 homens revezando, aí o treino decidiu que era o fim dele por mim. Aí é isso. Resumindo, eu vou ficando por aqui, né, e amanhã temos, né, amanhã eu vou tentar sair, porque eu não marco telemedicina, plantão telemedicina, essas coisas, na terça, porque vem a música me limpar aqui em casa. E pra privacidade e não atrapalhar o trabalho dela também, eu evito ficar ali no computador dia de terça e dia de sexta, né, que são os dias que ela vem. Então nesses dias também eu não trabalho. Eu não marco, não libero pra agendar paciente, né? Quando tem, mas resumindo. Aí amanhã eu queria ir a agência dos Correios, que eu queria ver sobre o frete módico, né? Dos livros que eu vou vender. Eu acho que eu vou criar uma conta no Instagram e vou ter um momento presencial para eu vender algumas coisas, né? Uma conta de desapegos, assim, que eu acho que fica melhor. Roupa para vender é um pouco mais complicado, eu acho que eu vou acabar indo em brechó mesmo, porque as minhas roupas são tudo tamanho G, né? Então, assim, eu tava pensando em vender pros meus amigos, só que aí eu me dei conta, né, de que nem todo mundo tem o tamanho, né? Então, assim, resumindo, é isso. E, e livro, né? É uma coisa assim que as pessoas vão. Também tem a questão de gosto, mas de resto não. Você não precisa, né, caber no livro. Aí é isso. Mas eu queria sair amanhã, eu vou numa agência dos Correios, a mais perto que tiver aqui de casa. E eu queria ir na biblioteca pública, mas eu não sei se vai rolar. Mas eu tô pensando em dar uma pernada no centro. Sei lá. Nem que eu não vá gastar comprar nada, mas só sair de casa, sabe? Eu tô precisando sair de casa, eu tô precisando ver gente. Eu tô sentindo que eu tô ficando uma pessoa com uma baixa tolerância. Tipo, é porque eu fico muito em casa, então eu só tenho que lidar, né, com quem vive comigo. Então, assim, eu tô um pouco impaciente. Eu acho que eu preciso ir pra um outro ambiente, né? Ser forçada a dialogar com outras pessoas. Então, assim, é isso. Viu quantas coisas estão caras também. E é isso. Muito aesthetics nesse começo de falação, vamos dizer assim. Eu não sei se o vlog que eu fiz de lendo um pomodoro por dia, se vai dar tempo o suficiente, né, para colocar aqui, porque eu não completei. Mas uma coisa que eu queria comentar, eu até falei no outro vídeo que eu não sabia se eu ia juntar junto com o vlog ou se eu ia fazer um vídeo à parte, era o fato de que fazer uma semana, porque teve um dia que eu tive insônia e eu dormi quase o dia todo. Aí, quando eu senti sono, já era tipo meio da manhã. Ou eu fui trabalhar, eu tinha uma consulta agendada, né? E depois disso eu dormi e fiquei até o final da tarde. Não lembro o que foi direito, mas resumindo. Que hoje também foi a mesma coisa, mas. Eu ia comentar acerca que eu até mencionei no vídeo do fato de que o quanto que cumprir certos desafios, né? Tipo, tem sido um peso, né, para mim como uma pessoa que gosta de ler, porque eu tenho lido para completar um desafio e também porque eu tenho uma certa obrigação com aquele livro que eu mesma selecionei. E por mais assim que eu saiba que, por exemplo, eu não sou a mesma Camille que fez vídeo, eu posso mudar de ideia, eu posso falar, não vamos ler esses livros, acabou, pronto, eu já dei o desafio como dado, ou como acabado. Eu posso muito bem fazer isso, ao mesmo tempo em que eu não quero fazer isso, mas ler por obrigação, vamos dizer assim, ler porque eu tenho que completar alguma coisa, tem se tornado um peso, por exemplo,
que eu tive que fazer basicamente quase uma semana eu tentando ler sem obrigação, vamos dizer assim. E eu lembro muito que na faculdade eu lia pra, tipo assim, não estar fazendo qualquer coisa que não seja faculdade, né? E hoje, né, que em parte ler virou um trabalho, um componente do meu trabalho, né? Porque eu falo de livros também na internet, ou então eu falo da experiência de ser uma leitora na internet. E acaba que se torna assim um peso e ter. Freud, infelizmente, estava certo, né, naquele negócio de que a gente quer gozar, né? Porque se a gente não. Tipo assim, não ter um certo prazer, tipo, eu li um livro e eu tô gostando da história, por mais assim que seja um gozar meio simples, né, nesse sentido, um gozo de fazer algo que eu gosto, vamos falar assim, e encontrar uma certa satisfação na história que eu tô lendo, né, é um negócio completamente diferente de ler algo que poxa, a Camille de 27 anos disse que tinha que ler esse livro por razões N, né? Porque eu falei pra vocês no vídeo, né, eu vou deixar aqui linkado o desafio dos 30 livros até os 30. E vai estar aqui no box de descrição e também eu vou deixar a thumb do vídeo aparecendo aqui em alguns momentos. De que eu falava naquele vídeo de que eu poderia muito bem decidir não completar e tava tudo certo. Só que eu acho engraçado de que agora, com 30 anos, eu penso que, assim, algumas coisas, beleza, eu vou ter que aceitar fazer mesmo não querendo. Como, por exemplo, ir pra academia, fazer escala 5-2, né? Antes eu tava em escala 6x1 de treino, descobri que meu corpo não se dá bem. Teve uma semana que eu tava tão dolorida, gente, tão dolorida, que eu tava doendo até no dia que eu não malhava. E eu não tava conseguindo me recuperar a tempo, né? Tô aqui, numa dessas eu me lesionei. Eu fui tentar fazer um agachamento e eu tava só testando o peso, porque eu tava com dor na costa e eu não coloquei o peso todo. Eu não sou dessas, eu sou bem. Tá doendo, eu vou ter que diminuir tudo. Eu sou bem assim. Bem tranquilo, acho que com essa ideia de que não dá pra. Eu não sou muito adepta do negócio de ficar, levantar 100 de peso e não sei o que, e pegar muito peso. Eu não tenho esse negócio com peso. Eu fico mais feliz de ver quando eu transiciono de um peso para outro, por exemplo. Quando eu saí daqueles pesos do peso colorido, da humilhação, né, da desonra, como diz o Mushu. Vergonha pra toda a tua família, vergonha pra tu, vergonha pra... Não, desonra pra toda a tua família, desonra pra tu, desonra pra tua vaca, os pesos, né, os humilhantes pesos coloridos da desonra. E quando eu passava, nossa, do 1 pro 2, do 3 pro 4, nossa, coisas assim que me deixam feliz, né? Eu tô fazendo elevação lateral com 5, gente, eu já fico feliz. Não consigo fazer ainda os 15, ainda tô nas 10 repetições, mas assim, né, poxa, mais uma ou 2 semanas, né, porque meu cronograma de pesos tem 4 dias, né? Então, 4 treinos diferentes. Tem até que pedir pro moço mudar. Que triste, ainda tem que voltar na minha nutricionista, tem que voltar no meu endócrino. É muita coisa pra pagar. E eu... tipo assim, tem muita coisa, né? Que eu considero... Que eu fico feliz, assim. Então, assim, né? Sobre essa questão de... Eu esqueci o que eu tava falando. Pera, perdi o fio da meada. Então, assim, tem essas coisas de... E eu acabei me lesionando, né? Resumindo, basicamente é isso. Eu me lesionei. Eu fui agachar, eu tava com 5 de cada lado no agachamento. E não era 10 de cada lado. Sendo que eu puxo, tipo, 15, né? Como eu já tava dolorida, eu pensei, vou baixar pra 10, né? Ver se eu aguento. Não. Eu senti um pouquinho quando eu fui agachar. E olha que eu morro de medo, gente. Eu fico procurando vídeo de como fazer o negócio certo antes do treino, porque eu morro de medo de fazer um negócio errado. E aí foi quando eu descobri, né, quem diria que inclusive no treino não dá pra ter escala 6x1, então... Aí tive que fazer uma semana, tudo com, sei lá, 1/3 do que eu tava fazendo antes. Pra mim fazer a elevação pélvica foi a parte mais triste, porque eu realmente precisei baixar bastante. Eu acho que eu fiz com... Eu já tô puxando 30, eu acho. Ou 30 de cada lado, que eu digo, né? 60. 60 era 70. Eu acho que eu tava com 70 já. E eu faço na máquina, né? Eu não faço no livre, porque eu tenho um problema com o negócio de fazer elevação pélvica livre da minha academia. Eu não consigo. Não vai, não rola, então eu tenho que fazer na máquina. E eu tive que baixar, acho que pra 25 de cada lado. Eu fiquei assim, nossa, que humilhação. Essa aí pra mim foi dolorida, viu?
E sobre essa questão de, tipo, fazer as coisas por obrigação, né? Que, tipo, eu coloquei. Eu sei que eu falo muito tipo, né? Tô tentando parar. E eu coloquei, né, que não só agora nos meus 30, mas desde eu acho que, sei lá, desde que eu me formei, né, que foi quando eu comecei a ter uma outra relação com a minha rotina, né, que eu comecei a vivenciar uma outra questão com a minha rotina, eu comecei a perceber que ou eu faço algumas coisas que eu não quero, como, por exemplo, ir pra academia com uma certa frequência, pelo menos 4 vezes, né, ou eu não vou ter os resultados que eu quero. E eu acho que se você é adulto, gente, uma colega minha me falou isso uma vez, nem criança faz o que quer, porque um adulto faria, né? Porque você que é adulto, né, faria. Tipo, é um pouco disso. Porque basicamente algumas coisas que a gente não quer, como por exemplo, gente, meu Deus do céu, é muito ruim malhar 5 vezes na semana, porque, gente, o tanto de roupa suja. Sério, é chegando e colocando na máquina e eu tento, tipo assim, acumular roupa pra eu lavar, entendeu? Tipo, cada 2 dias, não deixo muito, obviamente, pra não ser porca, né? Não ficar fedendo. Lavar cada 2 dias, né? Porque eu não repito roupa de academia. A não ser que eu não tenha suado, o que é raro, porque eu suo muito. Eu já suo muito naturalmente, fora que eu faço cardio todo dia, né? Então, todo dia que eu vou. Então, dificilmente não vai estar suada. Tem dias que eu suo menos. Por exemplo, a última vez que eu treinei, que foi superior. Foi alguma coisa superior. E eu não suei muito. E olha que eu fiquei na bicicleta e eu fiz um grande esforço. Mas eu não suei muito e eu tinha até esquecido a minha toalhinha. Mas tá. E ter experimentado uma rotina onde eu coloquei, por exemplo, para ler, eu tava colocando enquanto eu lia no cardio, por exemplo, que eu fiz bicicleta, né? Eu não gosto de ler, eu não consigo, eu tenho uma incapacidade, não sei de qual nível filosófico, espiritual, que eu não consigo ler enquanto eu tô na esteira. Porque não rola. E quando eu subo na esteira, eu vou pra correr mesmo. Então, eu só fico na velocidade 4 quando eu quero beber água. Então, pra eu não me molhar toda com a minha garrafinha. E então, assim, ler por coisa do fone. Ler por obrigação tem sido assim top experiências desagradáveis pra mim, porque é quando a gente começa, mas eu vou, não sei o que, é quando a gente realmente começa a dar desculpa, por exemplo, eu não quero ler agora, não sei o que. E colocar nesses momentos, por exemplo, eu vou ler enquanto eu vou fazer cardio, né? Porque quando eu fico na bicicleta, eu fico 1 hora. Eu tento ficar normalmente de 40 minutos para lá, né? Então, para mim, assim, tem sido top experiências desagradáveis ler por obrigação. Então, agora que eu comecei já que eu vou ficar 1 hora na bicicleta, vamos ler, né? Às vezes eu dou uma intercalada, né? Eu fico meia hora lendo e depois fico o restante no telefone. Então, assim, realmente, Freud estava certo, a gente quer gozar. E falo com tranquilidade que viver essa semana assim foi uma das semanas assim mais boas assim para mim nesse sentido. Por exemplo, nossa, eu não tenho que ler porque eu tenho um projeto para acabar, porque eu tenho um clube de leitura, não sei mais o que. Né, à toa que eu nem falei mais da leitura lá no clube, então assim, meu clube tá um pouco abandonado, gente, prometo que eu vou voltar. Mas é uma questão assim de bem. Qual é o meu problema com relação a fazer coisas por obrigação, vamos dizer assim? Porque não sei, de verdade. Acho que eu vou tentar levar isso pra terapia, porque eu tô percebendo que isso tá virando problema. Mas não no sentido assim, tem atrapalhado a minha vida, mas qual é o meu problema com isso, entendeu? Então, não sei se vocês já ouviram aquela frase que é onde a gente ganha o pão, a gente não come carne, no sentido de que dizem não se relacione com ninguém do seu trabalho. No meu caso, é um pouco disso, mas com a questão da leitura no meu trabalho, porque virou um trabalho. Então, né, é aquilo que a gente já fala, não trabalhe com aquilo que você gosta, porque senão você vai odiar. Não é um pouco a questão de ódio,
Mas é uma questão assim de... A partir do momento que algo que você gosta vira uma obrigação que você tem que cumprir, meio que tabela, realmente, assim, dá uma... Vira uma chave na cabeça da pessoa que eu particularmente não sei... Tá, eu acho que eu sei muito, muito bem, sim, porque eu, por exemplo, eu nunca tive problemas com aquele desafio 12, um livro para cada mês, 12 livros pro ano, né? 12 livros para inserir aqui o ano. Só um minutinho, gente, porque eu tenho um quadro de cortiça aqui no meu coisa, aí eu coloquei um papel aqui, aí eu só coloquei uma taxinha e agora o negócio tá desgrudando. Pronto. Aí, o que eu tava falando? Eu nunca tive problema, lembrei. Eu nunca tive problemas com aquele desafio 12 livros pra tal ano. E eu conseguia ler numa boa. Por exemplo, eu nunca fui daquelas pessoas que, o ano, a gente tá no ano de 2026, né? 26 livros pra 2026. Nunca, eu não sou doida. Porque eu sempre pensei, cara, eu estou estudante de medicina, o que é que eu vou fazer? Eu já tenho mal tempo pra mim, pra coçar o cabelo. Pra mim, a questão da rotina logo no começo da faculdade foi tão difícil, gente, que eu acho que eu passei uma semana com o cabelo sujo. E eu cheguei a comentar isso com outras meninas, assim, num grupinho das meninas. Logo no começo, assim, da faculdade, quando a gente nem se conhecia direito, eu falei, gente, eu realmente tô precisando acertar, assim, esses negócios, porque eu não consigo parar pra lavar meu cabelo. Aí as meninas olharam assim pra mim, parece que ninguém tinha verbalizado isso. Bastou uma falar, ela, porra, também, eu não tô conseguindo. Tipo assim, eu fico pensando, nossa, tem coisa pra fazer, não sei o que e tal. Eu lavo meu cabelo amanhã, antes de eu ir pra faculdade. Não, se não faz. E que acorda tarde, sai atrasado. Tinha um pessoal que morava só e que, por exemplo, o bairro onde ficava a unidade que a gente estudava e onde eles moravam, é porque tinha a unidade da Faculdade de Medicina e tinha o campus sede, né? E no começo da faculdade a gente tinha muito mais aula no campus sede porque era meio que junto com os outros cursos, né? Odonto, fisioterapia, enfermagem, essas coisas. Então era aquela famosa, né? O tronco comum das áreas. Então, eles moravam do lado da Faculdade de Medicina, mas tinham que ir pro campus sede. Eram em bairros diferentes. Era perto, mas assim, eram em bairros diferentes, ainda assim. Coisa de meia hora de carro, que eu estou falando, né? Meia hora de carro e 1 hora de ônibus. Meia hora e 40 minutos de ônibus. E desse bairro pro outro, né? Do bairro da faculdade pro bairro do campus sede. Então, bastou eu verbalizar a primeira vez, aí começou a outra, eu também. Bastou uma verbalizar, começou. Começou todo mundo, nossa, meu Deus. E, sério. Aí eu fico assim, eu não sei qual é a minha questão eu acho que também, às vezes eu olho assim, falta, sabe quando a gente olha pra uma pessoa assim, falta de, como é que é? Para de falar que tem crise, aquele funk, para de falar que tem crise de ansiedade, é falta de curtir uns bailes. Então, às vezes eu fico assim, eu acho que é falta do emprego. É falta de uma degradação do capitalismo tardio, né, não dizendo, né, que a gente mereça, né, mas quando a minha vida tá muito assim, desorganizada, às vezes é falta, né, de uma motivação, dívida para ir trabalhar. Não quero dívida não. Nessa altura do campeonato saindo, pois eu não posso me arranjar em dívida. Mas sério, gente, tranquilidade, sabe? Freud, infelizmente, estava certo, a gente quer gozar. Só que, né, é um negócio muito, muito engraçado, particularmente, falar isso, porque a gente não quer ficar 24 horas nesse gozo, né? A gente não... pelo menos eu, Camille, né? Uma rotina de 24 horas de ócio, não, eu falo com tranquilidade. Não, acho que também não é proveitoso, né? Mas, né, essa questão da escala 6 por 1, eu não vou entrar muito adentro, não vou debater isso aqui nesse vídeo, né? Mas realmente o trabalhador precisa, né, ter tempo para si mesmo, porque, né, para cuidar da saúde, para marcar uns exames, para fazer um check-up. Aí eu falo isso e eu sou a médica, sendo que eu mesmo ainda não fui fazer os meus desse ano, mas tudo bem. E assim, gente, de verdade,
Não entendo o que se passa. Mas é quinta-feira, né? Neste mesmo bate-canal, neste mesmo psicocanal, né? Porque é minha sessão com a minha terapeuta e eu vou discutir com ela, né? Vamos adentrar aí essas questões, né? Aí é isso. Vou complementar o restante deste vídeo com o meu vlog, né, da minha tentativa, mas no final eu estou feliz, estou satisfeita. Eu acho que consigo dizer que, né, não quero falar o termo porque senão não é muito. A gente não sabe, né, quem pode, né, fazer um recorte disso aqui, mas resumindo, é, é bem. É de alguma forma reconfortante saber que quando a gente, por exemplo, faz alguma coisa por prazer, realmente o negócio flui. Agora, quando a gente faz por obrigação, o negócio não flui. Então, é basicamente isso. Façam o que gostam, mas não trabalhem com o que você. Complicado falar isso, né? Porque a gente tem uma relação com o trabalho também, que a questão da escolha da profissão também já é uma questão, né, que a gente não escolhe do nada, né? A gente sempre. O que eu falo é o seguinte: quem não pensou, vou ser médico porque dá dinheiro? Vou usar a mim mesma de exemplo. Ou no caso, a minha escolha, né, profissional de exemplo. Fazer medicina porque dá dinheiro. Não necessariamente eu pensei especificamente isso, mas eu sempre fui consciente desse fato, né? Sempre fui consciente quando eu, né, tive condições psicológicas para conseguir pensar nisso. Mas quando eu, infelizmente, né, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos e começou a fazer escola na minha cabeça, né? Então, resumindo, é isso. Vou ficando por aqui. E, né, áudio da Vanessa Wolff pra gente. Ai, ai. Depois de já ter visto esse jogo do Brasil, eu tava esperando justamente o jogo acabar pra o barulho dar uma amenizada, né? Porque tava uma gritaria. Aí agora que a gente, tipo assim, a gente não ganhou, o Bartoveiro perdeu, né? Uma coisa nem outra. Às vezes é uma questão bem interessante, né? Não sei nem uma coisa nem outra, nem ganhar, nem perder. Também não dá satisfação, né? Porque a gente ficou 1-1 aí com o Marrocos. Então, assim. Mas esse é para outro vídeo. Senão, desembesta aqui a falar. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. E vejo vocês nos próximos vídeos. No vídeo de quarta-feira.